Boa noite, amigos presentes aqui no Chico Xavier. Boa noite aos internautas que sempre têm nos acompanhado através do Facebook. E hoje, como nós divulgamos, temos como tema para comentarmos durante esses minutos que vamos aqui estar, que é a depressão. Lógico que a gente não pode em 50 minutos falar de uma doença, de um transtorno, de uma complexidade tão grande como é a depressão, hoje considerada a doença do século. E porque ela tem atingido tantos, prejudicado todos que com ela convivem, enfim, nós vamos fazer aqui algumas pinceladas e vamos falar tanto no aspecto neurológico, a depressão como um transtorno do cérebro, mas também e principalmente do aspecto espiritual, que é exatamente aquilo que é o que nós fazemos. O nosso trabalho aqui com o magnetismo tem como principal setor de aplicabilidade que é a depressão. Então, o que significa depressão? O termo depressão vem de uma origem latina que significa depremere. De é baixar e premere é pressionar. Então, pressionar para baixo significa que as pessoas com depressão, elas sempre sentem-se abaixo do nível em que elas vivem em termos social e até mesmo em termos de fatores intrapsíquicos. A pessoa deprimida, ela tem sempre uma queda no humor, ela sente um vazio, uma tristeza que insiste em permanecer. E isso tudo vai ser motivo para a gente conversar essa noite. A característica mais marcante dos estados depressivos é, como eu disse, o sentimento de tristeza ou vazio. Geralmente a pessoa sente aquele vazio interior e também sobre ele nós vamos fazer alguns comentários. Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando numa insatisfação de viver. Veja como ela é insidiosa, como ela é difícil de ser lidada e tratada dentro de cada um de nós quando se vê vítima da mesma, né? Então, a depressão é uma doença originada, como eu disse, por uma tristeza que insiste em permanecer. Porque a tristeza, ela faz parte do contexto da vida. Ela assinala as coisas que acontecem e que a gente, muitas vezes, não espera, mas que, podemos assim dizer, não temos como dominar todos os processos da vida, principalmente no que diz respeito à convivência. Então, nos entristecemos com as pessoas, com o companheiro, com o filho, com o pai, em decorrência de alguns fatos que, com certeza, a gente queria que fosse de uma maneira e termina sendo de outra. Mas essa tristeza, ela tem hora e dia para terminar. Uma perda de um ente querido, uma decepção amorosa, né? Uma insatisfação no trabalho, tudo isso leva a pessoa a ter esse sintoma tão comum do nosso cotidiano, que é a tristeza, apesar de que hoje nós estamos convivendo com ela em maior intensidade devido ao mundo que nós estamos escolhendo para viver. Algumas pessoas dizem que é falta de Deus. Eu tinha um amigo que dizia, mas a pessoa depressiva, em estado depressivo, ela não tem outra coisa a não ser mergulhar na sua própria dor e ela não tem condições de parar para pensar, refletir e fazer algumas coisas que as pessoas dizem. Vá para um shopping, como se um shopping curasse uma depressão. Vá ler um livro, a pessoa não tem condições de olhar nem para uma palavra que está escrita, quanto mais ler um livro. Então é muito difícil a gente querer dar um diagnóstico e além disso, um tratamento, porque a depressão, como nós vamos ver, é uma doença, um transtorno, complexidade, como eu disse, e ela é multifacetária, né? É mais do que tudo, o depressivo ele precisa de apoio e principalmente familiar. Os maiores problemas depressivos estão exatamente na relação.
É na família que existem os maiores conflitos e muitas vezes é onde o depressivo encontra menos apoio, principalmente quando essa depressão ela insiste em permanecer. E isso tem sido motivo de grande pressão, o tão conhecido derrame cerebral, que apresenta através de uma imagem uma área que ali foi danificada. A depressão não tem esse fator a ser observado. É uma doença que se trabalha muito com o fator subjetivo, porque por mais que você faça o mapeamento do cérebro, você não encontra nenhum motivo em termos de imagem para que possa lhe dar a certeza de que a pessoa está com um processo depressivo. A depressão está associada a sentimentos como dor, amargura, desencanto, desesperança, baixo autoestima e, principalmente, que é o que mais possui o depressivo, é o sentimento de culpa. Assim também como os distúrbios que não deixa de existir, que é o distúrbio do sono. As pessoas depressivas elas têm uma alteração muito grande nos seus momentos de dormir, no sono, e também com relação ao apetite. Veja como ela é uma doença que ataca todas as áreas da natureza humana. Não é só a parte psíquica, mas aí também tem a parte fisiológica. A depressão ela é diferente das doenças comuns, como mudança de humor, que todos nós temos, e nós falamos aqui rapidamente, e das respostas emocionais de curta duração, como a tristeza momentânea ou o desânimo passageiro que todo mundo tem. Todos nós temos esses fatores em nossas vidas. Diante dos problemas, as pessoas doentes sofrem, ficam tristes, mas encontram uma maneira para superar tudo isso. No caso da depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. É outro problema muito grave dentro dos processos depressivos, é porque muitas das depressões ou muitas das crises depressivas você não encontra um fator aparente. Por que eu estou depressivo se em volta de mim nada me dá esse sinal para que eu esteja da forma como eu estou? Se tudo está bem, eu estou vivendo num ambiente que gosto, tenho uma família que gosto, tenho uma condição financeira favorável, mas e por que é que essa tristeza insiste em permanecer? E esse é um dos fatores mais importantes que a gente precisa ver. E pouco tem se visto em termos de tratamento esse fator que é a depressão tão famosa, que é a depressão endógena, aquela que é de natureza mais profunda e que atinge as pessoas de uma maneira muito mais insidiosa. Então, a Organização Mundial de Saúde já considera a depressão como o mal do século. Mesmo sendo uma síndrome que afeta 300 milhões de pessoas em todo o mundo, depressão é mais que uma doença, é um amplo conjunto de doenças. Como eu disse aqui, ela é facetária. Por isso denominamos síndrome psiquiátrica. O que é uma síndrome? É um conjunto de transtornos sem que haja uma definição verdadeiramente do que é, devido à complexidade que ela apresenta. Então, ela é uma doença crônica e recorrente que produz uma alteração de humor e caracterizada por uma tristeza sem fim. Tudo que eu estou mostrando a vocês agora é só informativo. Depois é que a gente vai realmente ver dentro nas nossas possibilidades, do nosso conhecimento, todo esse processo que precisamos ver, como eu disse, a depressão. Então, a depressão ela pode variar de intensidade. Ela é classificada de 3 formas. Nós temos a depressão leve. Os sintomas eles não interferem no seu dia a dia, apenas uma tristeza que passa, mas ela começa aos poucos tomando forma e você começa a perder força para ela, chegando a um estágio de uma depressão moderada. E nesse nível já há um comprometimento maior na manutenção das atividades físicas, porque ela é uma doença de natureza incapacitante. A pessoa vai se anulando, perdendo a motivação, perdendo as forças para compor com todas as suas atividades do dia a dia. E vem a depressão grave. Esse nível é bastante limitador para a pessoa deprimida. É quando a pessoa totalmente se isola, se
se anula dentro do seu próprio projeto de vida. Ela não tem mais vontade de trabalhar. É como eu sempre digo, fecha as portas, apaga a luz e se deita numa cama. E vai brigar com a sua própria sombra. Imagine que momento triste é esse que uma pessoa vive e não é fácil de sair. Então, existem outros vários tipos de depressão. Atentem bem para esses tipos de depressão, que eles muitas vezes não são tão comentados. Nós temos os episódios depressivos. O que são esses episódios? O nome já diz. É algo pontual, que costuma ter uma duração mais curta, em torno de 6 meses, sem agravamento dos sintomas. Então, muitas vezes nós temos episódio depressivo, não significa que você esteja em transtorno propriamente depressivo. Veja que ele tem uma duração média de 6 meses. E é preciso que isso seja identificado por um profissional, no caso um psiquiatra, para ele fazer uma medicação dentro desse sintoma que você apresenta a ele ao narrar os fatos que está levando você àquele estado de tristeza. Nós temos a depressão sazonal. O que é que significa essa depressão? Ela é estimulada por gatilhos temporais, como no inverno, devido à baixa exposição da luz solar. Eu, particularmente, eu não sou depressivo, nunca tive crise depressiva, mas o inverno, para mim, é uma estação triste. Eu acordar de manhã, se eu não ver o sol, para mim o dia já está um pouco difícil. Não gosto de chuva, de frio. Então, não é que eu não goste e não queira aceitar, é porque eu não me sinto bem nas estações frias. Uma manhã, um dia que não tem sol, para mim não é um dia. Mas eu não sou depressivo. Temos a depressão, sim, e também existe um fator nessa depressão sazonal, que são as datas comemorativas, principalmente final de ano. Tem pessoas que, quando chega esse período, entram em depressão. Veja como ela é uma doença sorrateira, ela atinge por todos os meios. Temos a depressão pós-parto, que é tão comentada. Então, quando as mães têm crise de choro, alteração de humor, rejeição, esse tipo de depressão, ela não é estimulada por um problema relacionado a neurotransmissores propriamente, é mais uma questão hormonal. É uma depressão que é fácil de ser curada, porque ela é decorrente da baixa hormonal, quando a mulher ela dá à luz após o parto. Existe também a depressão profunda. Essa sim é quando uma pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou sintomas de depressão por muito tempo e o quadro vai se intensificando. Nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser desencadeado por uma causa física ou emocional, ou seja, é tudo mente e corpo. Essa depressão, ela é muito, muito difícil de ser tratada, porque ela é, como ele disse, recorrente. São aquelas pessoas que têm processos depressivos constantes, mas existe um tratamento, e esse tratamento ele tem uma eficácia muito grande para esse tipo de depressão. Mas é preciso que haja uma participação muito grande, muito efetiva por parte daquele que é portador da distonia do sintoma. Então, uma coisa muito importante é que, eu não sei se vocês já perceberam, hoje nós estamos enfrentando, na terceira idade, muitos processos depressivos. Eu tive, certa vez, no asilo de velhinhos, aqui em Encruzilhada, e, curiosamente, eu comecei a observar o aspecto de cada um deles e verifiquei que a maioria carrega uma tristeza muito grande. Primeiro, por serem já de uma idade avançada, por estarem ali sem família, eu não diria abandonado, mas aparentemente a gente vê isso, e eles não conseguem sorrir. Outros ainda conseguem, mas é como se eles tivessem sido esquecidos, como se eles fossem invisíveis. E tem uma coisa muito interessante, recentemente eu estudando, verifiquei que um dos problemas maiores do Alzheimer, que foi verificado numa universidade do Rio de Janeiro, eles começaram a notar que as pessoas portadoras do Alzheimer,
elas tinham uma baixa quantidade de uma espécie de células que ficam entre os neurônios, chamada de astrócitos. Então, o que é que significa isso? Veja, todas as vezes que você pensa, ou no momento, logicamente, em todos os momentos nós estamos pensando, nós consumimos uma grande quantidade de energia. Para se ter uma ideia, a nossa parte cerebral, o córtex cerebral, ele consome 1/4 de todas as calorias do nosso corpo, ou seja, é uma porção que tem menos de 10%, mas consome 1/4 parte de toda a nossa energia. Quando você consome energia, no caso da queima, toda combustão produz resíduo. Quando você faz um churrasco, os amigos vêm, comem o churrasco, é aquela festa, mas o que é que fica para o dono da casa? As cinzas na churrasqueira, que são o quê? Os resíduos de toda a queima que foi efetuada para se assar a carne ou preparar a carne do churrasco. A mesma coisa acontece no corpo humano. Esses neurônios, que são células que não envelhecem, diferente das outras, mas eles têm um processo dinâmico de trabalho e precisam consumir muito e queimar muita energia. Quando ele queima energia, ele produz resíduo, como qualquer outra combustão, está lá na química. Esses resíduos, eles vão para algum lugar. Então, observa que esses astrócitos são células que têm o poder de fazer essa limpeza. São eles que, como se fossem captadores de lixo, pega todo esse lixo, todo esse resíduo e elimina pelo sistema vascular ou endócrino, e, consequentemente, mantém todo o sistema em equilíbrio. Mas uma pessoa que tem crise de ansiedade, pessoas extremamente preocupadas, que carregam muitas culpas e muitas cargas emocionais consigo, e não consegue eliminar, aquilo ali começa a se concentrar, e os neurônios ficam sobrecarregados. Emite essa quantidade, que agora nós iremos chamar de lixo mental. Os astrócitos, eles não comportam uma quantidade, e aí os neurônios começam a morrer. Por isso que o Alzheimer é a perda de memória, começando pela memória mais atual para a memória mais anterior. Ele vai perdendo a capacidade de raciocínio momentâneo, ele vai perdendo, como se diz, o doutorado, perde o seu curso de mestrado, sua pós-graduação, sua graduação, aí chega até a idade uterina, porque ele vai perdendo tudo isso em decorrência de uma grande quantidade de estresse que talvez ele tenha acumulado. Então, o que é que a gente pode entender com relação à depressão? Quem sabe se os processos depressivos não estão dentro desse quadro, não nos referindo à síndrome, não nos referindo ao Alzheimer, mas não deixa de ser uma provocação para uma estrutura que precisa muito, muito, muito de harmonia e equilíbrio, como é o nosso cérebro, que nada mais é do que o gabinete da nossa mente. Então, controlar os pensamentos, viver em paz, viver em dia com suas ideias, sem se deixar levar e abater por fatos que muitas vezes não têm nada a ver com a vida, porque se existe uma coisa que a gente nunca podia imaginar é o amanhã, e outra coisa que a gente também não poderia se prender tanto é o ontem, porque eu digo sempre, o passado não é para se repetir, é para se refletir, ver os erros que você cometeu, os equívocos que são tão naturais na vida de qualquer um de nós. Eu sempre costumo dizer, quem nos deu o maior poder, sabe o poder que deu, que foi Deus, nos deu o livre-arbítrio. Se Ele nos permite escolher, Ele respeita as nossas escolhas. E aí vem um sistema de condenação, de culpa, de pecado, que não tem nada a ver com o projeto da vida. Quando a gente erra, só tem uma coisa a fazer, é não errar mais. Já dizia Santo Agostinho, no final de cada dia, eu fazia uma avaliação de todo o meu procedimento e verificava as coisas que me deixaram tristes e entristeceram os outros. E nessa reflexão eu pedi a Deus para que no dia seguinte eu não cometesse mais esses erros. Olha o que é corrigir de uma maneira inteligente as ações que foram praticadas. Então, a depressão, como eu estava dizendo e continuando, ela tem alguns sintomas que são chamados de sintomas fisiológicos. São os sintomas que respondem e o corpo responde por eles.
Nós temos a perda de energia, né, devido ao movimento psíquico, especialmente o negativismo. A pessoa deprimida tem um processo de desvitalização muito intenso, foi o que nós vimos aqui. Então, essas pessoas, a depressão faz com que as pessoas se entreguem a uma monoideia, a um sistema de aprisionamento mental, e isso faz com que ela consuma uma grande quantidade de energia, por isso que elas se sentem frágeis, muitas vezes até recolhidas. Isso eu estou falando fisiologicamente. Alteração do sono. Muitos depressivos se queixam de insônia, que acontece de várias formas. Muitas vezes ele muda até o ciclo, né? Tem sono durante o dia e à noite não consegue dormir. Isso já é problema decorrente da própria depressão. Alteração do apetite, uma diminuição acentuada na vontade de comer. Redução do interesse sexual é outro fator que prejudica muito os relacionamentos. Muitas vezes os cônjuges, eles não entendem que no processo depressivo a pessoa não tem condições de fazer determinadas coisas que são tão comuns, porque, como eu disse, ela é uma doença de natureza incapacitante, ela vai anulando você em todos os processos da vida. Somatizações, muitas vezes acontecem somatizações especialmente sobre forma de dores musculares em todo o corpo. Hoje é comum a gente receber aqui pessoas portadoras da fibromialgia, uma doença que não tem diagnóstico, e ela já se caracteriza como sendo uma desarmonia, e dentro disso que nós vimos. Aparece também em forma, muitas vezes, de hematomas. Eu recebi um certo dia uma jovem aqui e ela tirava os cabelos com a maior tranquilidade. Os cabelos dela não estavam caindo, não, já tinham caído. E eu pensei que ela era portadora de um câncer e fazia quimioterapia. Ela disse, não, eu não tenho nenhuma doença. Simplesmente o meu cabelo começou a cair. E aí você pergunta, o que é isso? Exatamente um estado muito grande de estresse. Ela era médica, não estava dando conta dos compromissos que ela tinha, um grau de ansiedade maior, porque estava vivendo uma vida conjugal também muito conturbada, ou seja, tudo na vida dela estava em desordem. Não tendo como organizar isso, porque muitos desses fatores não dependiam só dela, que isso é muito importante a gente querer, a gente ver. Tem muita coisa na vida da gente que a gente quer fazer e não pode, porque não depende da gente. Eu até coloquei uma mensagem no WhatsApp. Quando o mundo disser não, diga sim, porque quem escolhe é você. Ninguém escolhe nada por você. Você é que tem que fazer suas escolhas. Afinal de contas, a vida é sua, o projeto é seu, as consequências são suas. Portanto, é melhor a gente começar a pensar. Por isso que eu digo, se você não gosta de você, é melhor você mudar de ideia, porque você chegou, permanece e vai embora com você, somente. Então, essas doenças que se instalam, que são doenças somatizadoras, elas têm um fator muito, muito importante ligado, e como é ligado ao processo da própria depressão. Os sinais comportamentais. O maior afastamento social. O deprimido tem a sua autoestima para baixo, fato que o leva a se afastar de tudo que antes achava prazeroso e das pessoas da sua relação. Por isso que são aqueles que mais convivem com você, os que vão sentir com maior intensidade o seu nível, o seu grau de processo obsessivo. As crises de choro, resultado de uma tristeza intensa a qual a pessoa se entrega. As crises de choro acontecem sistematicamente e muitas vezes ocorrem o tempo todo. Então, geralmente as pessoas depressivas, elas choram. O choro, como ele diz, é uma catarse. O choro é um desabafo que você realiza, mas que dentro de um quadro depressivo ele não tem outra finalidade senão manter ainda mais o quadro depressivo. É a autocomiseração, a tristeza instalada e mantida por você. Os comportamentos suicidas, isso é um quadro grave. O deprimido tem a ilusão de que matando o seu próprio corpo vai matar o sofrimento em que se encontra. Então, dependendo do nível da depressão,
Isso é muito importante, eu chamo muita atenção porque eu conheço muitos que tomam remédios antidepressivos sem prescrição médica. Então, todo o processo depressivo, todas as vezes que a pessoa passar por um quadro que a gente considera normal, de tristeza, tem que se procurar um profissional de saúde. Se você for para qualquer lugar, seja ela uma casa espírita, uma igreja ou qualquer instituição, que disser que você não precisa de um médico, vá embora, porque esse lugar não é sério. Para doente existem os médicos. Agora, existem os tratamentos alternativos? Não. Existem os tratamentos complementares. E isso é o que nós vamos enfatizar aqui. Então, dependendo do nível da depressão, o psiquiatra pode prescrever um depressivo. Veja, dependendo do nível, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. As pessoas resistem muito aos antidepressivos porque há uma política comum dizer que há uma dependência. Não, os antidepressivos modificaram muito depois dos tricíclicos. Eles hoje já não são tão dependentes, não provocam tanta dependência. Facilmente um bom profissional vai aos poucos tirando e você se livra do medicamento à medida que você se livra também do processo depressivo. Tomar remédio quando se está doente é normal. Existe mais de 30 antidepressivos disponíveis no mercado e somente um especialista pode indicar qual deles você deve tomar, como também a dosagem e a duração do tratamento. Então, não vá buscar por conta própria o tratamento para a depressão, que você pode até agravar mais ainda o caso. Mas, além dos remédios, alguns hábitos podem te auxiliar como tratamento. Veja, auxiliar. Veja que primeiro ele enfatizou o aspecto médico. Praticar atividades físicas, eu peço muito às pessoas. Por quê? Porque as atividades físicas, elas produzem naturalmente neurotransmissores que são responsáveis quando estão em queda para o processo depressivo, principalmente a serotonina, noradrenalina, dopamina, e você pode produzir isso naturalmente. Tem uma história de um cirurgião inglês, ele só opera cabeça, e as operações dele são de alta complexidade. Quando ninguém opera, vão para ele e ele é quem faz a cirurgia. E ele, dando um depoimento, ele disse, ele não bebe, ele não pode beber, porque ele não pode tremer no momento em que ele está operando, precisa estar em total equilíbrio, ele não é ele que abre a cabeça, a equipe é que abre, ele só faz a intervenção cirúrgica, mas ele disse, no dia que ele opera, ele corre 10 quilômetros. É exatamente quando ele produz a mais pura endorfina necessária para o equilíbrio que ele precisa para fazer uma cirurgia de tão alta complexidade. Então veja que a atividade física, porque o nosso corpo ele foi programado para trabalhar. A gente gosta muito de uma cama, de uma cadeira, né? Porque isso é da natureza humana, é a preguiça natural. Mas o corpo precisa trabalhar, não de forma excessiva, mas de forma natural. Então, ter uma alimentação regular e saudável e, principalmente, a meditação. Que seja ela a grande alavancadora do processo antidepressivo, a meditação. A depressão é coisa séria, e se não for tratada com seriedade, ela leva o depressivo à apatia e à desesperança total, resultando naquilo que a gente já comentou, que é o tão falado suicídio. Quase, preste atenção no que eu vou dizer aqui a vocês, isso é dado, quase 40% das pessoas que suicidam sofriam de depressão. Diferente de outras doenças, o tratamento está muito mais nas mãos dos que estão ao redor do que do próprio enfermo. Isso é muito importante. Muitas vezes é exatamente a rejeição que eles encontram que dificulta muito o próprio tratamento. Então, nunca seja tão inquisidor, nunca seja não julgue tanto um companheiro, um amigo de trabalho, um familiar, que aparenta um certo mau humor, um certo desestímulo, aquilo que a gente chama de preguiça. Procure ver, procure saber se está acontecendo alguma coisa que pode ser já o desencadeamento de um processo depressivo. Isso a gente chama de caridade. Então, as causas espirituais.
Essa é a parte que eu considero mais importante. E eu fiz aqui uma espécie de uma apresentação didática para ver se a gente entende melhor. Então, as experiências que o espírito tem, tanto no corpo quanto fora dele, acontecem da seguinte maneira. Então, vamos supor, para efeito exclusivamente didático, que o espírito seja uma energia em forma de uma pequena esfera. Quando esse ser vivencia uma experiência positiva, benéfica, em que exercita o bem, a esfera realiza um movimento de expansão. Então, ela é formada por energia, essa energia significa toda a sua mente, todo o seu pensamento, o seu próprio espírito. Então, todas as vezes que você realiza um pensamento nobre, em nome do amor, da caridade, da alteridade, essa esfera, ela absorve essa energia e ela começa a crescer. É o crescimento espiritual. Por outro lado, quando o espírito vivencia uma experiência negativa, equivocada, em que exercita o desamor e em uma ação má, produz uma energia que, por uma questão de sintonia, veja essa palavra como ela é importante, sintonia, falta de afinidade, não entra nesse campo do espírito. Essa esfera, ela só pode ser nutrida por uma energia positiva, uma energia nobre, como eu falei, uma energia cheia de amor, né? A energia do desamor, por não ter a mesma potencialidade, ela não consegue penetrar. Simbolicamente, o amor é luz, o mal é a sombra, portanto, tem energia diferente. Todas as vezes que você estiver pensando no bem, você está se nutrindo de uma energia positiva, uma energia, vamos dizer, luminosa. Todas as vezes que você está remoendo ou pensando no mal, seria o quê? Uma raiva incontida, uma decepção amorosa, né? Uma frustração pessoal, uma doença grave. Consequentemente, você está se nutrindo também de energia, só que essa energia, ela não encontra meios para penetrar nesta área cuja energia é de uma vibração positiva. Veja que aí já se provoca o quê? Uma divisão de pensamento, uma dicotomia, que é o nosso lado sombrio e o nosso lado luminoso. Quando a gente está bem, tudo gira bem em torno da gente, mesmo que as coisas não estejam tão bem, mas a gente se sente bem. Porque isso é de natureza intrapsíquica, né? Mas como essa experiência de desamor é registrada pelo ser, como ele disse, sob forma de energia, fica arquivado no corpo fluídico ou no corpo espiritual, sob forma de uma mancha, como se fosse uma nódoa, né? Energética, bloqueando o potencial do ser. Então, todos os pensamentos negativos, uma raiva, a gente não tem como dissipar essa energia. Ela é uma energia puramente potencial. Então, ela fica ali concentrada. Ela não consegue se infundir dentro da esfera, como eu falei, cuja energia é uma energia positiva, uma energia de amor, e aí ela vai se alojando naquela periferia. Consequentemente, você começa a se nutrir de um veneno mental. Lembre-se lá dos astrócitos, que eliminava esse lixo mental, que são os resíduos provocados pelos pensamentos em excesso, pensamentos desequilibrados. Agora, gente, tudo isso não está acontecendo em nenhum lugar, não, é dentro de nós, dentro da nossa própria natureza intrapsíquica, né? Bloqueando o potencial do ser. Essa energia, como já dissemos, por ser de densidade incompatível com a energia do amor, não penetra nem inibe a esfera, ela não altera. Mas nós somos em essência de ordem do amor e do bem. Vamos imaginar quando o espírito pratica o bem e expande em 1 centímetro essa esfera. Quando ele pratica o mal, não volta a recolher. O que ele quer dizer? Que tudo que você moralmente adquirir, nunca mais você perde. O amor que você tem, tudo isso vai permanecer em você. Por isso que a gente sempre ouve dizer, ninguém é mal de tudo, né? Todos nós temos resíduos do bem, até porque a nossa natureza é uma natureza divina. Nós somos criatura de um Criador perfeito, então temos o dom da perfectude. Não estamos sabendo lidar porque não estamos nos nutrindo de energia
que estão em sintonia com toda essa realidade. Nós somos marginais, estamos à margem de uma coisa tão bonita, tão perfeita, que é o amor de Deus dentro de cada um de nós. E por que eu tenho isso? Porque eu tenho dois sentimentos que são as chagas de toda a minha realidade. Um é o orgulho, o outro é o egoísmo. Todos os nossos males estão exatamente instalados aí. Por isso que vocês viram na semana passada, quando nós falávamos do Sermão da Montanha, qual é a primeira condição para se subir aquela montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele se referia à humildade. A humildade é isso aqui, que a gente está tanto pedindo. Uma pessoa humilde, ela não se flagela, ela não se deixa inibir por nada que seja da sua periferia, no seu exterior. Ela é senhora de si, ela sabe o que quer, o que deseja e o que tem. Não se deixa levar por coisas exteriores, como eles sempre dizem. Nós somos, em essência, da ordem do amor, do bem. Então, como temos realizado ao longo de várias existências sucessivas, bem como entre uma encarnação e outra, muitas experiências negativas existem em nosso perispírito e várias manchas. Então, vamos aqui verificar o que é que ele quer dizer. Muitas vezes as pessoas dizem, por que fulano passa por tanta dificuldade, tanto sofrimento e resiste tão bem, está sempre de bem com a vida, supera tudo? Porque, como vocês estão vendo, toda a mente ela é de natureza residual. Uma vez pensado, nunca mais a gente deixa de ter o que pensou. Só que nós temos áreas do nosso consciente que são responsáveis por esses arquivos do passado, que são os nossos arquivos subconscientes, que são ainda dessa vida, mas de vidas passadas que são de natureza mais inconsciente. Então, tudo que eu não resolvi na minha vida, ficou dentro dessa mente em forma de nódoa. São essas manchas. Só que todas as vezes que eu estou vivendo um problema de natureza pessoal e presente, se for algo associado àquilo que eu não resolvi no passado, isso se acentua de maneira muito mais intensa. São as pessoas que transformam pequenas coisas em grandes coisas, principalmente no que diz respeito à preocupação. Elas não sabem, não têm equilíbrio, não sabem lidar com a adversidade, porque elas já possuem uma adversidade dentro dela. São pessoas que trazem sentimentos de culpa e muitas culpas. Você pode observar que tem crianças que já apresentam desde as primeiras idades esse sintoma, crianças depressivas. Por que determinada criança depressiva, se a depressão é considerada uma doença do sentimento, se a criança ainda não tem sentimento formado, mas aquilo já está alojado no seu perispírito, na sua natureza espiritual. São problemas de natureza profundas que muitas vezes a gente não sabe que tem e tem. E é preciso a gente ter muito cuidado, porque isso irrompe e muitas vezes em estados, em distonias muito mais graves do que a gente possa pensar. Muitas vezes a pessoa entra em estado de loucura, por quê? Porque ela não consegue concatenar, ela não consegue juntar tantas preocupações, um processo de ansiedade tão intenso que ela entra em colapso. O sistema, como diz o outro, apaga por inteiro. Então, uma coisa importante, que é o nosso tratamento aqui, vamos falar do Chico Xavier. Nós temos hoje, graças a Deus, um número enorme de pessoas que chegaram aqui com depressão e conseguiram tratar. Não somos nós que curamos, ninguém cura ninguém. Nós fornecemos os meios, que é o tratamento com magnetismo, a palestra, o abraço, o amor, o carinho. Isso são fatores predominantemente importantes para o processo de uma pessoa, para o processo da depressão. Então, os chakras se desarmonizam no perispírito, havendo a sua manifestação na mente através dos transtornos mentais ou no corpo físico pelas doenças psicossomáticas. Então, tudo está exatamente na capacidade de pensar. Então, o que acontece? Todas as vezes que você gera um pensamento de forma negativa, nós temos uma glândulazinha lá no meio do cérebro, a epífise chamada pineal. Essa glândula é a que transforma possibilidade em realidade. Tudo que você imagina como sendo realidade, por exemplo, você chega num determinado local e você vê um ambiente em desequilíbrio e você começa a sintomatizar ou a interagir com aquele equilíbrio, isso tudo vai para essa glândula chamada pineal. Ela fica no chakra chamado frontal, que é esse chakra logo aqui acima da cabeça. E ali, como ela é uma glândula endócrina, ela começa a emitir todos esses impulsos mentais sobre forma de energia que irá potencializar os demais centros de força. Consequentemente, se você está em desarmonia, o seu corpo está recebendo toda essa carga desarmônica. E isso vai
para algum lugar. E, consequentemente, todo o nosso corpo vai sofrer por conta dessa grande desarmonia. Então, os centros de força, que são os 7 conhecidos nossos, eles são responsáveis por todo o estado harmônico. Então, você está fazendo um tratamento medicamentoso, estou. Você está tomando os antidepressivos, a fluoxetina e tantos outros, estou. Então, esses medicamentos têm o poder de quimicamente estabilizar o cérebro através do controle dos neurotransmissores. Mas quem é que comanda o cérebro? É uma mente. Então, você está consertando o computador, mas o programa está em desequilíbrio. Então, você tem que consertar o computador e o programa. O programa é a mente, o computador é o cérebro. Então, não adianta você querer jogar um programa quando o computador não tem como comportar. Não adianta você ter o computador de alta performance se você não tem um programa bom. Então, é preciso que haja essa sintonia. É onde entra a parte medicamentosa através do tratamento e a parte da terapia, que no caso aqui o magnetismo entra com muita eficiência. Por quê? Porque ou você está com o seu centro de força inibido, que é geralmente mais comum para o caso depressivo, ou está com ele congestionado. Quando você toma o passe magnético, e quando faz anteriormente a consulta, que eu converso com a pessoa e vejo, não sou médico e não vou entrar nesse campo, mas pela conversa eu vejo em que situação emocional, sentimental a pessoa se encontra, eu vou verificar em qual centro de força onde a gente pode atuar de uma maneira mais eficaz. E aí você veja que eu coloco aquelas setazinhas, coloco ali mostrando. Então, o magnetizador ele está sabendo aonde ele vai atuar. A primeira coisa que ele faz é fazer um dispersivo, ou seja, ele tira toda a energia que você está com ela concentrada. Fazendo um dispersivo, ele vai exatamente ou diminuir a quantidade de energia que aquele centro de força possui, ou inserir mais energia para ele conseguir se estabilizar. Então, tudo isso a gente faz. Agora, o que é que acontece? Você vem para o tratamento, você recebe essa energia, sai daqui maravilhosamente bem, se sente bem, mas no dia seguinte você volta aos mesmos hábitos, remoendo os mesmos problemas. Ou seja, para que o tratamento ele seja, pelo menos, eficaz, é preciso 8 semanas, são 8 segundas-feiras, que a gente prevê. Não significa que não seja... Tem gente que faz muito mais e passa mais tempo, não tem problema, porque fica fazendo a terapia. Mas o tratamento mesmo, eles são 8 semanas. Por quê? Porque da mesma maneira que em 1 ano e poucos meses, nosso corpo muda todas as células, em 8 semanas você consegue mudar todo o seu corpo, seu campo mental. Se você assim concluir como o tratamento é feito, consequentemente você estabiliza todo os seus centros de força. Aí vai depender de você, se vai querer permanecer com os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, ou você muda. Porque o tratamento é uma provocação para um sistema de mudança. Afinal de contas, tudo na vida se processa através da transformação. Já o cientista dizia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a transformação é o que nos mete medo, porque nos leva à incerteza. Essas incertezas nos deprimem, geralmente, quando as pessoas não sabem lidar, elas são portadoras desse caso. Os casos de imunodeficiência, por exemplo, os glóbulos diminuem, sua capacidade de resistência a doenças infecciosas se instalam. Então, o depressivo, ele também provoca uma desarmonia muito grande no seu sistema imunológico. Nós temos 2 sistemas imunológicos, mental e orgânico. Todas as vezes que um cai, provoca a queda do outro. O que significa o meu sistema imunológico mental? Eu sou pessoa suscetível a tudo. Tudo que as pessoas dizem que eu sou, eu acho que sou. Se a pessoa diz que eu estou feio, eu me sinto feio. Se diz que eu estou branco, eu me sinto branco. Então, são pessoas que perderam o domínio de si mesmo. É muito comum no processo depressivo, se deixar levar pelo que as pessoas dizem. E aí o que acontece? A imunologia mental baixa, o que ela provoca? Uma baixa na imunologia fisiológica. As doenças oportunistas, como eles chamam, elas se instalam com maior facilidade. Se você tem uma predisposição de uma cardiopatia, você começa a sentir aquela pulsação. Se você tem um problema de intestino, aonde eu digo, essa maré vai quebrar numa praia, vai ser exatamente onde ela achar melhor, onde a imunologia é mais baixa. Então, as pessoas depressivas também têm uma baixa imunologia. E nas questões do câncer, com relação à proliferação de células cancerosas.
segundo se fala dentro dos contextos médicos, nós temos mais de 100 oncogenes, ou seja, genes do câncer. Esses genes, eles são fechaduras, que precisam de quê? De chaves para ser abertas. E quem é que vai produzir a chave para abrir um gene? Você, através de quê? Da mente. Porque o próprio Chico publicou em 1947, Evolução em Dois Mundos, o livro onde Emmanuel dizia, aliás, André Luiz dizia, que as células são animáculos infinitesimais domesticados. O que é que ele quer dizer? Que o comando da célula não está no núcleo, como eles pensavam. O comando da célula está na mente. A mente é que coordena todo o condomínio celular. 70 trilhões de células conduzidas e trabalhando por uma mesma realidade, o seu pensamento. Se você pensar mal, você está mal no seu corpo, o seu processo celular está em decadência e, consequentemente, você está sendo vítima, de um momento para outro, de um processo de uma doença grave, principalmente como o câncer. Não estou aqui querendo generalizar, nem estou falando aqui como médico, porque eu não entendo isso. Eu estou dizendo apenas o que eu sempre tenho escutado. O cultivo sistemático de sentimentos negativos, como a rebeldia, o negativismo, o orgulho, o egoísmo, a menos-valia, a baixa autoestima, produzirão as manchas no perispírito, como nós vimos, gerando um comprometimento energético dos chakras, que são os centros de força, pela inibição ou congestão. Ou eu estou com deficiência de energia, ou eu estou com excesso de energia. E geralmente as pessoas ansiosas, elas estão exatamente dentro desse quadro. Especialmente do primeiro, da segurança, e assim por vai. Perdas e depressão. As perdas em nossa cultura são fatores intimamente ligados à depressão. Geralmente, todo depressivo leva consigo um sinal de perda. Mas é o que é que ele diz? Toda perda é um exercício ao desapego. A gente precisa perder muitas vezes para ter a convicção e a certeza de que a gente não é dono do que pensa que é. E principalmente dentro dos relacionamentos. Mãe quer ser dona de filho, marido quer ser dono de esposa, mulher, e nós não somos. É lógico que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de desenvolver esse amor sem um apego. É verdade. O amor que mais se aproxima é o amor de mãe. Mas o filho dela é mais bonito do que o meu. Esse amor ainda é condicional. O amor incondicional só teve uma pessoa aqui na Terra que praticou, que foi Jesus. O resto ainda ficou a dever e está devendo. A pessoa deprimida quase sempre é atormentada por um sentimento de culpa muito grande. Essa culpa pode ser originada de um fato bastante objetivo, do qual ela se lembra perfeitamente, como, por exemplo, um aborto, uma traição, um assassinato, enfim, ou algo que ela não se dá conta conscientemente. Nesse caso, a culpa é intrínseca, sem um fator real, no qual possa se referir objetivamente. A pessoa sente culpa sem saber por quê. É aquele tipo de depressão que não é reativa, porque a depressão reativa é fácil de ser curada. Se é um luto, então logo passa aquele momento de tristeza, muitas vezes demora um pouco, porque o luto é de cada um, mas ele sabe que existe um motivo. É quando aí o profissional vai saber como lidar com o depressivo. Mas, normalmente, tudo acontece negativamente em sua vida e das pessoas com as quais elas convivem, mas acontece que existe uma depressão, que é exatamente aquela que não apresenta motivo. Por que é que eu estou triste? Você pode observar que pontualmente nós temos alguns momentos de tristeza sem que haja um motivo aparente. Por que é que hoje eu amanheci tão triste? Olha, todas as vezes que você se deitar, o seu corpo se despreende do espírito e vice-versa. Um terço do nosso tempo é no mundo espiritual, gente. Uma pessoa que tem 75 anos de idade, 25 anos, não foi dormindo, não. Foi se desdobrando. Agora, esse desdobramento, esse afastamento do espírito do corpo, que é como se fosse um relaxamento de uma prisão, vai depender do estado mental de cada um. Tem pessoas que vão dormir tão estressadas, tão preocupadas, que esse espírito ele não consegue sair de perto. Ele não tem força para nutrir a sua própria realidade espiritual. E ela fica presa àquelas preocupações, e você começa com aquilo durante toda a noite e, consequentemente, durante o dia, no dia seguinte, quando você
acordar, você vai estar se sentindo fraca, muitas vezes doente, se sentindo mal. Por quê? Porque você não descansou no momento que precisava descansar. Descansar é o quê? Não, você não se harmonizou. Então, o corpo precisa de harmonia fisiológica, que nós chamamos de homeostase, mas a mente precisa mais ainda, porque ela é quem comanda tudo. Então, uma pessoa que tem uma mente equilibrada, então, todas as vezes que você for dormir, procura tirar da mente toda a preocupação do dia seguinte. Faz isso como, então, vai ler, ouvir uma música, fazer uma meditação, evita programas de televisão que sejam de violência, ou noticiário que sejam desagradáveis, para que você tenha uma noite tranquila, consequentemente você se revitaliza mentalmente e o seu espírito agradece. Então, todo conflito é um convite ao crescimento da criatura. Então, conflitar não é uma coisa tão negativa. Por isso que eu digo, duas pessoas brigam porque todas as duas estão certas, só que uma não quer achar que a outra esteja certa. São dois egoístas querendo nutrir uma coisa que não se pode nutrir, que é uma ideia comum. Não há. E aí, ele não sabe o que quer, quer dizer, a pessoa não sabe o que quer, mas já sabe o que não quer. Ela sabe que aquelas imperfeições geradas de grandes conflitos não são adequadas para ela. Talvez a pessoa não queira ainda pagar o preço da mudança, mas já é um avanço não desejar aquilo para si. Então, é natural nos conflitos ficar sempre as marcas que muitas vezes são profundas. Eu digo sempre, a palavra muitas vezes ela fere como fere. Por isso que os toltecas tinham como principal condição para que eles pudessem ter uma vida feliz, era falar de forma impecável. Não é falar de forma impecável referente ao verbete. Essa forma impecável é a forma como você expressa a palavra. Você imagina uma pessoa dizer ao outro, você não vale nada, você não presta. Isso dói, isso machuca muito. Porque a pedrada só sabe de quem leva, né? Muitas vezes a pessoa não tem a noção do mal que ela fez, né? O estrago que ela fez. Então, é preciso a gente ter muito cuidado naquilo que está dizendo, para não magoar as pessoas. Então, falar de forma impecável é fundamental para as pessoas que estão em processo depressivo. Se você não tem vontade ou não há condição de falar alguma coisa, silencia. Muitas vezes o silêncio é melhor. A profilaxia e o tratamento espiritual da depressão. Queremos enfatizar que as proposições de tratamento aqui colocadas, eu fiz questão de botar, tanto espirituais como energéticas, têm caráter eminentemente profilático, ou seja, não deixar acontecer, porque tudo o que Jesus fez como médico de alma foi um tratamento profilático. A gente tem que evitar. A profilaxia é o melhor caminho para se evitar qualquer doença, ou seja, evitar que aconteça. Muitas vezes uma dor é um sintoma profilático. Você curando a dor significa que ela não se manifesta, e não se manifestando aquilo foi curado. Então, nós não estamos aqui querendo trazer nada diferente. Nós queremos despertar as pessoas deprimidas ou com tendência à depressão para os cuidados que estarão libertando-se das causas espirituais de todas essas doenças. E tudo está no espírito, quer queiramos ou não. Então, vamos... Para concluir, é muita coisa, e não vai dar, talvez numa outra oportunidade a gente converse mais sobre a depressão, veja que eu adiantei, mas a parte mais importante é essa, que foi um tratamento conduzido por um grande médico, e ele trouxe uma sigla chamada de PARDA, que ele é um médico espírita, e ele disse que você precisa dessas 4 condições para o tratamento. Aí vem o caso da profilaxia, o tratamento da depressão. Então, vamos lá. O que é que significa PARDA? P vem de percepção. Então, para curar a depressão, a pessoa será convidada a conhecer a verdade que existe nela, por mais difícil e dolorosa que seja essa verdade. A gente foge muito da verdade. É processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, né, que a benfeitora Joana de Ângeles compara com um parto que, por mais que produza dor, gera vida. Muitas vezes a gente tem que encarar, sofrer mesmo. Sofrer não significa cair, perder ou permanecer sofrendo. Então, o problema existe, vamos resolver.
E é preciso que a gente tenha essa capacidade de se autoconhecer, de se autoavaliar. Aí vem exatamente aquilo que a gente viu, a humildade. Pada, P de percepção, A de aceitação, conciliar-se com os adversários interiores. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiver a caminho. Quem é meu inimigo? Sou eu mesmo. São os meus sentimentos contrapostos. São os meus conflitos que estão aqui dentro. São os meus medos, as minhas perdas, as minhas culpas que estão sempre fustigando a minha mente e me levando aos quadros de queda mental, principalmente comportamental. Essa é a maior dificuldade da pessoa deprimida, pois é muito difícil aceitar as condições que a vida impõe e ter que transformá-la pacientemente. Então, não adianta você querer mudar coisas que não podem ser mudadas. Construa o seu próprio universo, construa a sua própria vida. Mas há um problema muito sério, que é essa coisa de ser o melhor, da superação. Vivemos numa sociedade que tudo tem que ser superado. A criança já nos primeiros anos de idade já está competindo, e eu acho isso muito perigoso, porque vai se criando uma criatura egoísta. A criança tem que praticar atividade coletiva. Eu sempre digo, não coloque nunca uma criança em atividades individualistas, porque ela vai se transformando egoísta, mesmo que ela se fortaleça, mas ela vai passar a valorizar mais a ela do que aos outros. Geralmente o esporte coletivo, como o futebol, o voleibol, todos esses esportes, eles são importantes, porque interrelaciona e ele começa a sentir que a equipe é o que funciona. A vida precisa desse entendimento. Veja que Jesus se referiu às ovelhas, né? O aprisco que ele tanto falava, né? Então, era exatamente aquele rebanho. No rebanho todos são iguais. O que faz diferente um do outro é o nível de adiantamento intelectual, moral ou espiritual. Mas quando você olha para uma pessoa que sabe menos, nunca esqueça que você um dia foi ela. Nós não sabemos, nós não estamos vivendo numa sociedade ou num mundo onde a completude ainda se instalou. Tudo é crescimento, tudo é novidade, tudo é entendimento. Mas a gente tem que buscar aquilo que deseja, né? Ao mesmo tempo que não aceita, a pessoa deprimida tem um movimento de acomodação causada pela impotência em mudar as coisas a seu bel prazer. A acomodação é uma falsa aceitação. O deprimido, ele se recolhe. Aí diz, não, eu estou na minha, mas isso não deixa de ser uma certa acomodação. E fica difícil sair, porque nós vivemos numa sociedade onde o interrelacionamento é o que existe de mais importante. É como diz, o homem não é uma ilha, nós somos um continente. Estamos todos interligados e precisamos conviver um com o outro. Veja que todas as vezes que a gente tem uma coisa boa, ou acontece um fato novo, a gente não quer nunca deixar sozinho isso da gente. A gente quer sempre compartilhar com o outro, liga para um, liga para outro. Isso faz parte do relacionamento. Da mesma maneira que as pessoas que estão de bem distribuem coisas boas, as pessoas que estão mal também distribuem coisas más, né? A pessoa deprimida alterna momentos de revolta e de grande inaceitação, como um momento de acomodação e uma falsa aceitação. É isso que a gente está vendo. Então, vamos agora para a terceira letra, que é reflexão. R, que se refere à reflexão. Esse momento de reflexão é essencial para que o deprimido reflita sobre sua vida e sobre o movimento interno que leva a se deprimir. Foi tudo que nós vimos anteriormente. Então, refletir, o que é que reflete? É tudo aquilo que recebe a luz. No escuro nada se reflete. Então, para que você reflita, você precisa iluminar. Você precisa aparecer. Então, tudo que você vê no mundo é porque existe em você. Toda pessoa que condena é condenada. Toda pessoa que maltrata está maltratada. A gente só dá o que tem. Consequentemente, é preciso que a gente faça sempre isso. Ver no outro, eu quero ser o outro. Amar ao próximo como a si mesmo. Ainda hoje o homem não entendeu. O médico, como eu falei na palestra passada, o médico ficar no lugar do paciente. Mas como o médico não adianta. Ele tem que ficar no lugar do paciente, temporariamente, como paciente. A gente tem que ficar no lugar do outro, como está vivendo o outro. Por isso que eu digo, esse negócio de ter pena, isso não vale nada. A gente tem que ter compaixão. Compaixão é compartilhar, é dividir com o outro a dor e o sofrimento.
Então, um pai tem que dividir com o filho as suas dores, os filhos dividir com os pais, o marido com a esposa. Então, isso é que é bonito. E todos crescem, porque na medida que você diminui o peso e distribui, ele se torna bem menos pesado para todos. Mas o que a gente faz? A gente deixa a pessoa sofrer, fica com piedade, com pena, muitas vezes oferece coisas que não fazem a pessoa sair, muitas vezes até a crítica insidiosa, muitas vezes tantas outras coisas que fazem que não ajudam. Então, precisamos nos dar as mãos. E o processo depressivo é exatamente isso. Eu lido aqui com muita gente depressiva. E muitas vezes um vem falar do outro, preste atenção no que você está dizendo, porque ela está fazendo isso porque ela não está bem. Ao invés de ficarmos criticando um amigo, um companheiro, vamos lá perguntar a ele se ele precisa de ajuda. Né? Então é muito importante isso. A reflexão é o próprio ato de vigilância. Estar atento a todo movimento desequilibrado para manter o equilíbrio. Uma das coisas mais interessantes é a própria psicanálise. Ela é muito bem aceita nesses momentos. Não estou dizendo que seja só ela a terapia a ser feita. Existem tantas outras. Mas o que é que a psicanálise? Mergulha no seu mais íntimo momento da vida, né? Trabalha o seu inconsciente. Isso é muito importante. Decisão. Após as reflexões necessárias ao processo de mudança, é fundamental tomar a decisão. O depressivo sempre está adiando as suas decisões, nunca decide. Né? Muitas pessoas empacam nesta fase por preguiça, acomodação ou por impaciência nos ganhos secundários. Veja, está se referindo apenas a esse fato. É essencial lembrar que Jesus nos motivou sempre a termos uma atitude proativa diante da vida. Olha lá, profilaxia, proativa, agir. E ele nos ensina, batei e abre-se-vos-á. Mas ele, veja que ele diz, batei, ou seja, você tem que ir lá. Não ficar esperando como muitos ficam, em busca de um milagre e de uma solução imediata. Né? Da mesma forma, há um provérbio tibetano que diz, abram-se as portas do universo para mim, pois eu estou decidido e pronto para viver. Portanto, se um movimento em direção àquilo que dizemos, sem um movimento em direção àquilo que queremos, sem uma decisão firme e operante, continuaremos esperando indefinidamente pela mudança, mas ela não vai ocorrer até que nós começamos a tomar as providências em termos de decisão, decidir. E, finalmente, para encerrarmos, vem a ação. Como dissemos anteriormente, é fundamental estabelecer um plano de ação para valorizar a vida a partir de pequenas iniciativas. Isso é muito importante. A depressão é uma doença que se instala muitas vezes por causas que demoraram muito dentro de nós. Fatores que permaneceram durante anos, muitas vezes até encarnações. Então, não se cura uma depressão de uma hora para outra. É preciso ter paciência, perseverança e saber que o processo é lento. Porque, a gente não derruba uma parede, como muita gente pensa, acerca dos nossos processos e nossas crises. Tudo que a gente construiu, a gente não pode destruir de uma hora para outra. Você pode desconstruir. Desconstruir é você dar um formato novo a uma coisa que você via de um jeito e você pode ver de outro. Se eu vejo uma pessoa como minha inimiga, na realidade esse inimigo está dentro de mim e eu posso trabalhar ele. Eu posso eliminar esse pensamento através de uma transformação interior. Mas a gente muitas vezes quer que a transformação venha de fora para dentro. O processo depressivo ele se instala dentro do inconsciente de cada um de nós, é de natureza íntima. A casa é sua, quem tem que arrumar é você. Então, é importante perceber que o problema da depressão não vai ser solucionado de uma hora para outra. Isso só seria possível se existissem mágicas ou milagres para resolver os nossos problemas. Então, estão aí, vendendo mágicas e milagres. Isso tudo é mentira, gente. Ninguém resolve o problema de ninguém. Os nossos problemas são de natureza nossa. Nem Deus resolve. Porque se ele resolver o seu problema, ele tem que resolver o meu. O que foi que Deus fez e tem feito? Manda para a gente, professor.
Vou mandar a gente para lhe ensinar a sair. Então, ao invés de você pedir a Deus a solução do seu problema, peça a Ele ajuda para você resolvê-lo. Se eu não estou conseguindo só, mande alguém que me ajude. Se o meu problema é depressão, que eu procure um médico, que eu procure um terapeuta, que eu procure a casa espírita, tudo isso é alternativa. Agora, se você ficar deitado em cima de uma cama, não sai. Então, é preciso as pessoas entenderem isso. É uma questão de natureza pessoal, é decisão aqui, vem a ação. Portanto, os problemas somente serão resolvidos se tomarmos consciência que o processo é gradativo, não é momentâneo. Ninguém cura uma depressão de uma hora para outra. Problemas de uma existência inteira, que não serão resolvidos em dias ou meses. Em uma visão transpessoal, os nossos problemas são acumulados em várias existências reencarnatórias. Eu não sei o que eu fui na vida anterior e nas vidas anteriores. O que é que eu trago como herança? Essas manchas, como nós vimos lá no começo, elas permanecem. Porque o processo da evolução é eliminar etapas e não fugir e pular etapas. Tudo que você pular, um dia você volta. É o que eu digo, na longa caminhada, o que você for deixando no meio do caminho, cuidado. Porque talvez você seja, que com certeza vai ser preciso você vir buscar. E talvez você não tenha a mesma disposição que você tinha naquela hora. Ou seja, você adiou uma coisa que não deveria ser adiada. A ação transformadora nos convida a resolver um problema de cada vez, fato que estará ampliando a nossa vontade e autotransformação a partir dos benefícios adquiridos. Então você vai começar a sentir um processo de transformação, você vai buscar valores que até então você não havia encontrado, você vai se firmar, e toda pessoa que sai de um processo desse, sai muito mais fortalecida, mais consciente de si, se amando muito mais. Por isso que eu digo, nunca brigue contra a tempestade, porque a tempestade é sempre a tempestade. Ela é voraz, ela tem o poder de arrastar tudo. Construa um abrigo, porque a tempestade passa. E a gente tem que todos os dias buscar esse abrigo. Não é o recolhimento da inércia, mas o recolhimento da sabedoria, pensar antes de agir. Um abraço para todos, muito obrigado.